Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com você numa pergunta muito importante, que talvez para aqueles que sofrem faça muito sentido. A pergunta é: Deus pode refrear as ações e decisões de pessoas que nos ferem? É uma pergunta interessante, não é? Queridos, sempre que necessário, Deus refreia as ações e decisões das pessoas que nos ferem. É só irmos para a palavra dele. A Bíblia é repleta de informações que Deus age de maneira a refrear as ações, os intentos daqueles que intentam contra a vida dos seus filhos ou dos seus servos. Veja uma história interessante que ocorre lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 20. Quem se lembra? Abraão e Abimeleque. O Abraão, ele, com medo de que o Abimeleque tomasse Sara dele, ele vai dizer que Sara era irmã dele. Veja que o pecado de Abraão, a mentira de Abraão, ela não fez com que Deus achasse que aquele pecado não era pecado. Mas mesmo Deus olhando para aquela história de Abraão, que não deveria ter sido contada, Deus interviu de maneira poderosa para conservar a integridade, a pureza, a moral de Sara. Porque Sara, ela viria a ser a mãe do filho prometido de Abraão. Sara viria a ser a mãe de Isaque, pai de nações. Lembram-se? Então Deus, sim, ele refreia muitas vezes as ações e as decisões de pessoas que nos ferem. Veja lá no verso número 3 do capítulo 20 de Gênesis, que diz assim, olha: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ao verso número 4. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Olha só que coisa interessante. Nada poderia impedir que Abimeleque tivesse possuído Sara como mulher, se não fosse Deus. Ele era um rei, ele tinha poder, ela já estava à disposição dele, por conta da mentira de Abraão, não é mesmo? Mas Deus, a palavra de Deus diz que o próprio Deus impediu. O próprio Deus mexeu lá no coração e na mente de Abimeleque, e Abimeleque não pôde agir contra a pureza e a integridade de Sara. Isso é muito interessante, gente. Outro texto que mostra que mesmo tendo pecado envolvido, na situação, Deus por misericórdia refreou, ou Deus por misericórdia interviu para que o povo de Israel não fosse destruído. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 35, o capítulo 34, que mostra aquele episódio de Diná e os siquemitas. Lembram que o rei, o príncipe, o filho do rei de Siquém, abusa de Diná, e depois desse abuso, Simeão e Levi comete uma barbaridade, matando todos os homens depois daquele povo, depois que eles passaram pelo ato da circuncisão. Então, o medo de Jacó era que as nações em volta, os povos em volta, saíssem à procura dele para matar e para exterminar os seus filhos, a sua família. E é interessante que mesmo diante daquela situação, Deus interviu. Olha só o que diz Gênesis capítulo 35, o verso de número 5. Diz assim: quando eles partiram, ou seja, quando Jacó e sua família partiram
de Siquém, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Veja, ninguém foi perseguir a Jacó e seus filhos. Por quê? Porque eles eram medrosos? Não, mas porque Deus colocou um terror no coração daquelas nações vizinhas. E por isso eles não foram perseguir Jacó e os seus filhos. Com isso, sim, Deus pode refrear as ações e decisões de pessoas que tentam nos ferir ou de pessoas que até nos ferem. Se você está enfrentando agora no momento, uma crise, uma situação muito difícil, onde algumas pessoas ou alguém está procurando o teu mal, ore ao Senhor, entregue tudo ao Senhor Jesus Cristo, peça a Deus por misericórdia e confie no plano de Deus para a sua vida, porque sendo a vontade de Deus, Ele pode sim refrear esta pessoa e ela vai tomar decisões e ações baseado naquilo que Deus quer que ela faça. Por isso, continue confiando no Senhor, porque não há situação tão terrível, tão difícil, que Deus não possa intervir. E Deus quer cuidar de você. Entregue seus caminhos ao Senhor e confie nele, e o mais Ele fará. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.